Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a possibilidade da aplicação de novas leis Magnitsky hoje, de sexta-feira, dia 8, tá? Eu não sei se vai ser aplicada. Está correndo o boato. O senador Girão teria dito na Câmara que existem 7 novas leis Magnitsky sendo aplicadas, sendo planejadas para serem anunciadas hoje aqui no Brasil contra brasileiros, né? Por enquanto é só o Alexandre de Moraes, mas tem mais gente nessa lista. Vamos entender o que está acontecendo aqui, qual a chance real disso, né? E a confusão, porque o governo está todo chateado, porque avisaram que quem votar com Alexandre de Moraes na primeira turma vai levar Magnitsky. E tá certo, é evidente, já tinha deixado claro que que o Alexandre de Moraes está violando direitos humanos e qualquer um que ajudar ele nesse processo vai violar também. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Karl Marx Libertário, Culeira do Dragão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, o pessoal todo chateado aqui no Migalhas. O Migalhas é um jornal jurídico, para advogados, né? Postagem da Embaixada dos Estados Unidos pressiona ministros da primeira turma do STF. Às vésperas do julgamento da prisão de Bolsonaro, então, como eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes mandou o pedido da prisão de Bolsonaro. Ele tinha decidido prender, né? Prendeu o Bolsonaro. Aí a defesa entrou com recurso, como eu falei que entraria, e isso acabaria sendo julgado na primeira turma. Mas antes ele pediu um parecer da PGR. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes quer botar todo mundo junto com ele. Quer botar a PGR na Lei Magnitsky, quer botar os outros juízes todos na Lei Magnitsky também. Todo mundo junto na Lei Magnitsky nesse momento aqui é o que está querendo o Alexandre de Moraes, né? É o grande objetivo dele. Aí, às vésperas da postagem do julgamento do ministro, o pessoal está sabendo, os Estados Unidos reavisou aqui, ó, tá aqui, ó. Embaixada Estados Unidos do Brasil. O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estaremos monitorando a situação de perto. Ou seja, resolveu votar junto com o Alexandre de Moraes, vai tomar La Magnitsky também. É a visão que eles estão dizendo aqui, né? Isso não é novidade. Alguns dias atrás também o escritório de assuntos do hemisfério ocidental já tinha falado mais ou menos a mesma coisa, né? O ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço. Deixem Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenaram a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Então o aviso está dado, né? Aqui, ó, o STF espera novo 4-1 na primeira turma no julgamento da prisão de Bolsonaro. Então estão vendo que o Fux vai votar contra a medida imposta por Alexandre de Moraes, mas eles acham que a Carmen Lúcia, o Dino e o Zanin vão votar junto com Alexandre de Moraes. Eu não sei como é que eles vão votar. O que eu digo para vocês só é uma coisa. Se realmente todos eles votarem com Alexandre de Moraes, todos eles vão se ferrar e a gente vai estar caminhando mais para a Venezuela. Vamos estar cada vez mais longe de um acordo para resolver este problema. Se, por outro lado, esses outros 3 resolveram, pelo menos 2 deles, né? Lembra, a gente tem que ter pelo menos 3 votos. O Fux a gente tem, precisamos de mais 2 votos. Quem que poderia ser? A Carmen Lúcia, eu não sei. Zanin, não sei. O Dino, eu acho que vota com o Moraes, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí, mas a verdade é que o recado está dado. E está dado também para o Procurador-Geral, né? Para o PGR, para ele definir como é que vai ser a questão do que ele vai dizer nesse aspecto, né? Porque lembra, o Alexandre de Moraes pediu o parecer do PGR sobre a prisão do Bolsonaro. O PGR sequer foi consultado antes, o que é um absurdo por si só. Todos os juristas entendem que Alexandre de Moraes exagerou nesse negócio. Exagerou por quê? De novo, já expliquei em outro vídeo, porque ele quer trazer o pessoal junto com ele. Vamos todo mundo junto entrar na Magnitsky agora. E o pessoal, eu não sei se realmente vai ser isso daqui. Vamos ver o que vai acontecer isso daqui, né? Eles estão dizendo que esperam. Esperar é o quê? O Alexandre de Moraes espera, certamente. E os outros ministros, o que eles esperam, né? O Itamaraty convocou o chefe da Embaixada dos Estados Unidos após novas ameaças de punição a ministros do STF.
não é ameaça de punição, não. A coisa está dada, né? Já foi explicado que o Alexandre de Moraes está fazendo um absurdo aqui no Brasil, está violando os direitos humanos, todo mundo está sabendo disso, até os juristas reconhecem isso aqui no Brasil. Enquanto o governo finge que não está acontecendo nada, enquanto o STF finge que está tudo normal, que esses absurdos que o Alexandre de Moraes está fazendo são válidos e coisa e tal, vai entrar cada vez mais no buraco, né? Vão cada vez mais caminhar em direção à Venezuela. E olha que a Venezuela vai levar uma porrada do Trump em breve, né? Eu fiz um outro vídeo mais cedo falando sobre o Trump dizendo que vai botar força militar contra a Venezuela. Vamos ver o que vai acontecer por lá também. Ou seja, aqui, ó, essas duas ordens aqui, a crítica de embaixada dos Estados Unidos é uma vergonha, diz Glaze. É uma vergonha para o Brasil, Glaze, eu concordo. Uma vergonha para o Brasil ter um STF que se apequenou tanto, que começou a perseguir politicamente a oposição, tal como o Alexandre de Moraes tem feito. Realmente é uma vergonha para o Brasil precisar chegar nesse nível, né? Mas infelizmente é o nível que nós estamos, infelizmente é o que está acontecendo. A perseguição está óbvia, todo mundo vê essa perseguição aí, né? Então, o Glenn Greenwald falou na matéria dele aqui no System Update, que é um anúncio que ele faz, um quadro que ele faz lá no Rumble, que a administração Trump impôs já atos da Lei Magnitsky contra o juiz autoritário brasileiro Alexandre de Moraes, mas mais sanções estão vindo aí, né? E segundo o Girão, o senador Girão falou numa comissão lá no Congresso, que 7 novas sanções Magnitsky estão em rotas de colisão com o Brasil, ou seja, tem mais 7 pessoas que estariam visadas nisso daí. A gente sabia que haviam 4, uma reportagem da Veja de alguns dias atrás, parece que esse número aumentou, entraram mais 3 nessa jogada, além do Alexandre de Moraes. Quem seriam essas outras pessoas sancionadas, a gente não sabe. Tem gente falando que essas sanções virão hoje, dia 8. Hoje, sexta-feira, dia 8, seriam anunciadas mais sanções da Lei Magnitsky aqui no Brasil. Eu não acredito que seja, porque como eu falei para vocês, eu acho que o Trump vai esperar a votação da primeira turma, porque o entendimento é, se a primeira turma isolar o Alexandre de Moraes, se a primeira turma votar do jeito correto, reconhecer o erro que está acontecendo nesse caso e votar contra o Alexandre de Moraes, votar pela soltura do Bolsonaro, o número de Magnitsky pode mudar, entendeu? Dependendo de como as pessoas votem, a coisa pode mudar. Então eu não acredito que essas leis Magnitsky saiam hoje, como algumas pessoas estão dizendo, mas que certamente estão sendo encaminhadas mais sanções da Lei Magnitsky contra os juízes da Suprema Corte, né, que votarem pela prisão do Bolsonaro, e também talvez o PGR, talvez o Alcolumbre, talvez o Hugo Mota, quem mais está nessa brincadeira aí de sufocar o bolsonarismo aqui no Brasil, né? Vamos ver, vão ser dias emocionantes. É lógico, se sair Magnitsky, eu entro ao vivo aqui, como eu fiz com o Alexandre de Moraes. Saiu Magnitsky, a gente entra ao vivo aqui para falar sobre isso, realmente um assunto urgente, né? Mas vamos ver o que vai acontecer.